conversar agora sobre alguns dos princípios que orientam ao nosso modo de atuar, né? E que podem servir aí, podem ser úteis para pensar outros modos de atuação e outros modos de atuação de psicólogos e de não psicólogos também, né? De educadores, de pais, né? Enfim, um dos princípios que a gente tem é atuar oferecendo espaços de expressão potentes para que uma comunicação significativa possa acontecer. O psicólogo, gente, muitas vezes é um grande mediador. A gente tem que se colocar esse lugar de ser um grande mediador, né? De oferecer, então pensar, né, na rede de relações, nos participantes principais, né? E oferecer espaços de expressão para esses diversos participantes. Claro que a gente atua mais junto ao aquele de quem existe uma queixa, né? Que geralmente é criança ou adolescente, mas como eu já disse, pode ser adulto também, né? Mas a gente tem que encontrar modos de oferecer um espaço de expressão, né? E para isso a gente pode ah, ter, ter oferecidos, por exemplo, diversos caminhos de expressão, né? Não só a linguagem falada, né? Tem gente que se expressa muito bem pela fala, mas tem gente que se expressa melhor pelo desenho, por outra linguagem artística, né? Pela música, é, pela brincadeira. Então, a gente tem que oferecer diversos modos da pessoa poder se expressar, né? E mesmo gente que gosta muito, que se expressa muito bem falando, tem uma hora que as coisas não vão bem por aí, né? Não, entra num nó, não sai daquilo. Aí, por um outro caminho, pelo jogo, pela brincadeira, pelo desenho, aparece alguma coisa que é muito esclarecedora, né? E aí dá para continuar avançando, né? Então a gente não faz um super privilégio da fala, né? A gente oferece outras possibilidades de expressão, né? Para cada um, mas também depois a gente vai ter os momentos de fazer isso tudo circular. Vou falar disso já já. Outro princípio: abrir espaço para que as potências possam emergir e serem apropriadas e intensificadas, retomando ou fortalecendo desenvolvimento e saúde. Isso, gente, é uma mudança de olhar muito importante que a gente precisa fazer em alguma coisa que está muito instaurada, especialmente nos casos de dificuldades na vida escolar, que é o foco na impotência, no que se não se consegue, não se faz, não se produz, né? E a gente conseguir deslocar o nosso olhar não é desconsiderar essas questões, não é negar, mas a gente procurar voltar o nosso olhar para identificar e fortalecer as potências, as capacidades, o que se consegue, o que já se construiu, o que já está feito, né? Ou seja, ó, vou pegar o exemplo um exemplo típico, né? Eu tinha falado do Tiago. Não acompanha. Em psicologia, gente, é muito comum a gente ficar com o olhar e com todos os sentidos e o pensamento voltados para onde é que está o conflito,
onde é que está a lacuna, onde é que está a falta, né? Não é não fazer isso, mas a gente precisa estar com o olhar principalmente dirigido a identificar onde é que estão as forças de vida, onde é que estão as forças de desenvolvimento, o que pode haver de um sentido que é um sentido vital naquele gesto, né? E olha, em queixas escolares é tão forte a cultura do que não se consegue, né? Que vocês veem que sempre tem assim, é muito comum a queixa escolar vir assim, ele não acompanha, ele não para quieto na classe, ele não consegue ter um bom relacionamento com os colegas, ele não está alfabetizado, né? Ele não se comporta com o professor, né? Tá, e o que ele sim, né? Cadê a potência? Cadê a capacidade? Cadê o interesse? Onde é que está o interesse? Onde é que está a vitalidade, né? Então, nós, principalmente em casos de queixa escolar, gente, isso é muito importante, porque é nesse fortalecimento, inclusive, que os indivíduos e as redes vão poder reverter o que está adoecendo, o que está paralisando, o que está trazendo sofrimento e fracasso. Tá? Então, identificar e fortalecer as potências é um pilar da orientação escolar. Bom, outro princípio. Colher a versão de cada participante e promover o pensar sobre ela, seu processo de constituição e significados. Eu falei no primeiro princípio que é abrir espaços de expressão. O que é a demanda de cada um desses participantes? O que cada participante está identificando? Como é que ele lê aquela situação, né? Cada um pode ter versões sobre o que está acontecendo que podem ser convergentes ou podem ser muito divergentes, né? Porque ainda mais nessa cultura que a gente tem, que é uma cultura de fragmentação, né? E que cada um fica no seu quadrado e sabe das coisas só do seu ponto de vista, né? Será que a família tem uma boa ideia de como é que essa criança é na escola? Será que o professor sabe como é que essa criança é na hora do intervalo, do recreio? Será que os educadores, o pessoal da escola, sabe como é que essa criança é quando ela está de férias, entre primos, no interior, né? numa cidade do interior, para quem é de cidades do interior, né? Ou como é que ela é quando ela está num outro ambiente, né? Que não no ambiente escolar, né? Ou numa situação de férias, enfim. Nós somos diferentes, né? Todos nós somos diferentes conforme o contexto. Será que as pessoas que têm contato com essa criança, ou com esse adolescente, ou com essa pessoa, em diferentes contextos, será que elas têm a mesma visão, né? Cada uma provavelmente conhece uma parte. Então, a gente e a própria pessoa também tem uma versão sobre si própria, né? Então, a gente tem que abrir esses espaços de expressão para acolher as diferentes versões e para promover um pensar sobre ela, né? Aquilo que a gente estava falando, que da questão escolar, ela precisa ser entendida no seu processo de constituição. Como é que é a história disso, né? Como é que tá? Essa é a versão de como é que ela está agora. Mas mesmo essa versão, como é que essa situação foi sendo constituída? Bom, só que não basta colher cada versão e a gente um outro pilar que a gente tem, gente, um outro princípio, promover, então, a circulação e o encontro de versões e informações
de uma maneira ética entre todos os participantes da rede. Ainda sobre as versões, gente, desculpem, eu deixei de falar uma coisa importante. Isso dá muita diferença. Que linda borboleta. Isso dá muita diferença, por exemplo. Isso a gente tem que estar muito atento quando a gente vai fazer o atendimento, porque geralmente a gente escutou os pais, né? Ou os professores. Eles têm uma versão. Quando a gente vai estar com a pessoa de quem se tem uma queixa, a gente tem que deixar claro que ali é o espaço para ela se expressar e trazer a versão dela, né? Que a versão de outra pessoa, a gente já sabe e que a gente não está a serviço, né, de nenhum dos participantes, que a gente precisa compreender e mediar essas relações para trazer o máximo de retomada do desenvolvimento, né, ou de romper com um processo que está sendo um processo de produção de fracasso e de sofrimento adoecedores ou paralisantes, né? E para isso a gente tem que cada um ter a sua versão, poder expressar a sua versão livremente, né? Então, que a gente já sabe o que os pais acham, mas é isso que a criança acha também, né? A gente sabe o que os pais desejam, mas é isso que a criança deseja também. Então tem que ter essa independência entre as versões para elas poderem ser livremente expressas mesmo, né? Bom, mas aí, gente, a gente precisa fazer com que essas versões se encontrem, porque o nosso trabalho é um trabalho em que a questão da integração é fundamental, porque se tudo é rede, se essa rede está toda fragmentada, né, como é que ela vai ser aproveitada na sua maior potência? Né? Como é que a gente vai potencializar? A gente tem que ir promovendo integrações. E uma dessas integrações são as integrações dos olhares, né, ou das versões sobre o que acontece. A gente vai fazer fofoca, a gente vai falar assim, sua mãe me falou não sei o quê. Mas a sua professora me falou não sei o quê. Mas você está dizendo isso, vou contar para sua mãe. Claro que não é isso, né? Mas a gente vai percebendo o que são informações ou interpretações, né, que são importantes que os outros saibam, né? E a gente vai intervindo de uma maneira primeiro, possibilitando que esses participantes entre si mesmos possam se conversar, possam trocar, possam integrar suas versões, eles mesmos, né? Mas da nossa parte também, né? Então, por exemplo, a gente faz parte dos nossos procedimentos fazer uma visita à escola. A gente, antes de ir à escola, a gente conversa com a criança, por exemplo, se a gente está atendendo uma criança, né? Então a gente combina com a criança, fala, olha, de tudo que a gente fez aqui, eu acho que é importante eu levar para sua professora isso. Você fez aqui essa escrita, né? Eu acho que pode ser legal eu levar essa sua escrita ou levar esse seu desenho para mostrar para a professora. O que você acha? Por causa disso, aquilo. O que você acha? Né? Vamos preparar essa conversa, né? Tem alguma coisa que você não gostaria que eu dissesse? Tem alguma coisa que você não gostaria que eu levasse? Ou tem alguma coisa que você gostaria que eu levasse? Né? Não é se colocar também a serviço da criança, mas a gente constrói junto. E a gente, então, trabalha no sentido de promover a circulação das versões, o encontro das versões. E acontecem coisas lindíssimas, gente. Acontecem descobertas que, de repente, clareiam, dão sentido, mudam o olhar, né? As relações, porque estamos aqui, né?
nesse ambiente, a gente trabalha muito aqui no espaço externo, sabe? Principalmente com criança. E nós descobrimos, por exemplo, que uma criança que a escola, que na classe, né, parecia uma criança com muita dificuldade para aprender, era uma criança que entendia de passarinhos muito. Era uma criança que tinha vindo do meio rural e entendia muito de passarinhos, né? E aí essa criança começou a produzir um trabalho a respeito de passarinhos, né? E conhecia hábitos, conhecia o canto, né? Daí foi possível levar isso para a escola e mudou a percepção que a escola tinha a respeito dessa criança. E claro, gente, mudou a esperança, né? E aí a escola foi muito bacana, assim, né? Inclusive abriu espaço para essa criança pudesse se mostrar, né? Nessa sua potência. E foi possível, a partir disso, inclusive, mudar o lugar dessa criança na classe, né? O olhar de outras pessoas, a versão de outras pessoas sobre ela, né? Então, só para dar um exemplo do que uma integração de versões pode produzir nesse sentido de retomada do desenvolvimento, de reversão de uma situação de sofrimento que tem mais que ser revertida, né? Porque existem os sofrimentos que são bons, né? Que são saudáveis, que são bons sinalizadores, né? Então, não se trata de buscar passar pela vida sem sofrimento, que aliás é alguma coisa que, né, estamos sendo convencidos que sofrimento é sempre alguma coisa ruim. Então, o sofrimento é uma parte muito importante da vida, né? Quer dizer, o sofrimento fortalece, né? Assim, a gente está aprendendo existe uma propaganda no ar, né? De que diante de sofrimento a gente tem que tomar um remedinho, né? Não, vamos enfrentar o sofrimento, que sofrimentos podem ser fortalecedores, né? Bom, outro princípio, gente. Um outro princípio seria cuidar, potencializar as relações entre os participantes da rede. Discutindo outros princípios. Esses princípios, gente, como vocês podem ver, eles estão todos interconectados, né? A gente trabalha com a realidade é integral, né? Mas eu queria aproveitar para falar aqui de que muitas vezes a gente tem que tecer essa rede, porque muitas vezes os pontinhos não estão unidos por um fio, como na rede de pescador, né? Então é muito comum a família e a escola não se conversarem, né? Existir, por exemplo, um médico que está medicando a criança, mas não conversa com a escola, dos envolvidos não se conversar. Isso quer dizer também a gente perceber se a gente não tem que atuar em rede, porque muitas vezes tem situações, tem casos em que é importante a gente atuar em rede, né? A gente atuar junto com uma assistente social, né? Junto com outro equipamento social, junto com o pessoal de uma ONG que também trabalha com essa criança ou adolescente, né? Com quem a gente está lidando. Bom, aí um outro princípio. Atenção à singularidade. Não trabalhamos com procedimentos padronizados. Gente, a singularidade é uma dimensão não só do humano, como de todo mundo natural, né? Se a gente pegar as folhinhas dessa árvore, as lasquinhas das casquinhas dessa árvore, a gente não vai encontrar uma igual à outra, né? Então, se a gente quer fazer um atendimento, se a gente quer fazer um trabalho, se a gente quer fazer um cuidado, né, que contemple aquela situação, a gente tem que estar atento, encontrando maneiras de dar conta da dimensão singular, que está sempre posta.
única, né, para usar outras palavras, né? Que eu chamei muita atenção de vocês para que há dimensões que não são únicas, né? Que são sociais, que são coletivas, que são institucionais, e que a gente tem que estar atento para não dizer que é só daquele caso alguma coisa que na verdade é de 70% das pessoas que vêm nos buscar, né? Ou que acontece com todo um grupo social, tipo, por exemplo, ser atingido pelo racismo institucional, né? Então não é uma coisa daquele indivíduo. Mas a gente tem que estar muito atento também para não perder a dimensão singular. Para isso, gente, eu estou dizendo para vocês o que são princípios, vou dar depois algumas coisas, alguns procedimentos que são típicos, alguns percursos, né, que são típicos, mas são típicos, são os mais comuns. Sempre que a gente pega um indivíduo, sempre que a gente pega uma situação, ela é sempre única. Ou seja, a gente tem que se deixar guiar pelas concepções e pelos princípios e pelos objetivos. Isso posto, gente, a gente pode ter variações, né? É um processo de permanente invenção. Alguns instrumentos que a gente não usa de jeito nenhum. Anamnese padronizada, né? A gente não necessariamente pergunta como foi a amamentação. A gente não necessariamente pergunta com que idade andou, sentou, como é que foi a gestação, né? Se o filho foi desejado. A gente pergunta o que fizer sentido perguntar. A gente não tem perguntas pré-estabelecidas, né? Claro que a gente tem certas concepções que nos fazem, inclusive, ter uma leitura de o que são perguntas pertinentes. Outro instrumento padronizado que a gente não usa, testes. A gente não usa nenhum teste padronizado. A gente sabe o que a gente precisa identificar. E a gente que se adapta à singularidade daquela situação para perceber se aquela habilidade que a gente está investigando, por exemplo, tem queixa de memória, de problemas de memória. Tá bom, a gente vai interagir e nessa interação a gente vai estar atento para detectar, para identificar como está a memória dessa pessoa. Se ela tem uma memória que é adequada ou que é muito falha. Isso a gente tem várias situações, né, em que a gente pode se adaptar para, de uma forma não padronizada, investigar essa memória para ver se está tudo bem ou não, ou se ela é suficiente para uma boa aprendizagem ou não, né? Está prejudicando o processo de aprendizagem, né? Bom, aí outro princípio. Nós trabalhamos com terapia, com uma abordagem breve e focal. A orientação aqui escolar, a gente faz um contrato que é um trabalho de cerca de 3 meses, tá? A gente costuma ter por volta de 8 a 10 encontros com a criança, ou adolescente, ou adulto, enfim, com quem tem a queixa escolar, de quem se está queixando. A gente tem encontros, né, com os responsáveis, a gente vai à escola, a gente tem fechamentos, às vezes a gente entra em contato com a ONG que está atendendo, né, essa criança no contraturno, esse adolescente no contraturno,
ou com uma fono que está atendendo, né? Mas isso tudo a gente procura trabalhar dentro de por volta de 3 meses. E esse contrato de terapia breve, gente, ele é por si um grande potencializador do atendimento. Vocês procurem despir-se, né, de um certo preconceito que circula a respeito de terapia breve, como se fosse uma coisa aligerada, como se fosse alguma coisa pouco profunda, porque é rapidinha, né? Na verdade, isso por si dá muito mais do que uma aula, dá cursos inteiros, né, a respeito de abordagens breves. Acho que vocês podem ter referências aí, buscar referências, mas eu vou dar uma, né, que são as consultas terapêuticas do Winnicott, em que vocês é um livro que vocês vão poder ver como é que em um encontro, um único encontro, né, é possível acontecer grandes e profundas mudanças em indivíduos e em redes, tá?